Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste?
Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos na fé, nós estamos acostumados a nos reunir no ginásio de esportes, que comporta todos os homens, mas esse ano, por causa de uma reforma, nós não podemos, mas nós estamos aqui. Tem uma outra igreja de homens lá fora, para que o povo escute. Cadê o grito dos homens que estão aí fora? Olha lá, outra igreja de homens lá fora. E estamos reunidos aqui, povo de Deus, mais uma vez, para declarar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na Virgem Maria. Ora, todo católico crê que não está sozinho, que ele anda acompanhado. E anda acompanhado por Deus. Veja que antes da ressurreição, os homens, os apóstolos, estavam com medo, estavam cheios de medo. Mas após a ressurreição, agora você vê homens cheios da graça e do poder de Deus. A primeira leitura diz que as pessoas se reuniam para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse neles. Porque de Pedro saiu uma graça. Aquele homem acuado dentro de uma casa com medo, agora não está mais com medo. Por quê? Porque o Quírios, porque o Senhor está com ele. E nós não fazemos uma memória de Jesus. Eles não estavam pensando assim: vamos manter a memória de Jesus viva, vamos manter a memória do Senhor Jesus, tudo que ele fez, olha que bom, vamos lembrar de tudo que ele fez. Não, naquele dia, depois da ressurreição, eles diziam assim: o Senhor está conosco e nós não temos mais medo de nada, Ele está conosco. Todo católico acredita que ele anda acompanhado, que ele anda com Deus. E é por isso que ele vence o medo, é por isso que ele vence a insegurança, é por isso que ele vence a dificuldade. Mas é preciso vencer a dificuldade e a insegurança. É preciso vencer aquilo que Tomé teve dificuldade de vencer. Eu me lembro que na minha infância, minha família era muito pobre. Então meu pai, para complementar a renda lá de casa e para que nós comêssemos, meu pai caçava. Então ele ia para o mato à noite, caçava algum animal, para que aquilo pudesse complementar a renda da minha casa. Eu lembro que nós morávamos na roça, e esse era um costume do meu pai. E eu tenho uma lembrança que meu pai me levava em algumas caçadas, e eu tenho uma lembrança muito viva dentro do meu coração. Quem aqui, todo homem que já morou na roça e que já entrou dentro da mata, dentro do mato à noite, vai saber bem o que eu estou falando. Eu me lembro que nós chegávamos, era por volta das 11 da noite no mato, e precisava fazer muito silêncio. Eu lembro que nós chegávamos e não dava para enxergar um palmo diante do rosto. Se você colocasse a mão diante do rosto, você não enxergava nada, era muito escuro no mato, muito escuro. E meu pai acendia uma lanterna para que a gente pudesse chegar até o lugar aonde nós iríamos ficar para fazer a caçada daquela noite. Nós éramos guiados por uma lanterna. Só que de repente, eu percebi que algo ia acontecendo. Nós entrávamos sem enxergar nada, mas depois que nós estávamos lá, aí a vista
já não precisava mais de luz, de lanterna. A vista começava a clarear. Depois de mais de 1 hora dentro do escuro, nós conseguíamos enxergar as coisas, conseguíamos enxergar o rio, a água, o peixe que andava na água. E de repente, quando nós íamos embora, quando terminava lá pelas 3 da manhã, às vezes não pegava nada, às vezes pegava alguma coisa, 3 horas da manhã, nós íamos embora sem lanterna, enxergávamos tudo. Os nossos olhos tinham se acostumados à escuridão. E a escuridão já não era mais um problema, porque a gente já enxergava o caminho, já enxergava as coisas. E isso é muito verdade, você sabe disso. Você sabe que no começo da escuridão sempre é difícil, não se enxerga nada. Se você está num lugar iluminado, de repente apaga a luz e fica a escuridão, você não enxerga nada. Mas depois, você começa a enxergar. Pela escuridão você começa a enxergar. Por que o padre está dizendo isso para você? Porque esse, meus irmãos, esse é o caminho da fé. No começo você não enxerga nada. Mas à medida que você vai andando na fé, à medida que você vai dando os passos de fé, à medida que você vai caminhando na fé, você vai enxergando tudo. E é por isso que nós, homens, muitas vezes temos medo de dar o passo de fé. Tomé não estava no primeiro domingo quando Jesus apareceu. Então ele voltou lá curioso no segundo domingo, e Jesus aparece e ele dizia, Tomé dizia: eu não vou acreditar se eu não colocar as mãos, ou seja, se eu não enxergar, se eu não ver, se eu não sentir, eu não vou acreditar. Hoje, você, meu irmão, é chamado a acreditar que você não está sozinho, que você está acompanhado, que existe alguém que anda do teu lado e que você é capaz de romper toda e qualquer escuridão quando você dá o passo da sua fé, quando você dá o passo em direção à fé. Quando você começa a viver na fé, você percebe que tudo começa a clarear. E quantos atos de fé você precisa ter na sua vida? E à medida que você vai tendo esses atos de fé, você vai caminhando, você vai conseguindo, você vai conquistando. Eu estava em Taubaté no ano de 2017. Então, uma mulher me procurou, e ela era promotora de justiça. E ela me procurou e ela tinha uma dúvida. E ela dizia assim para mim: olha, eu estou aqui para fazer uma pergunta que é muito difícil. Porque a minha filha arranjou um namorado e eu não sei como é que eu faço para conseguir confiar no namorado da minha filha. Parece que eu não tenho confiança, padre. Como é que eu faço para ter confiança? E naquele momento eu dei risada. E sabe por que eu dei risada? Porque um promotor de justiça é especialista em desconfiar dos outros. Ele precisa desconfiar, porque ele precisa lidar com muitas pessoas que vão mentir, que vão manipular. E em todo momento ele sabe como confiar numa pessoa, se a pessoa está dizendo a verdade, se a pessoa não está dizendo a verdade. Naquele momento eu ri, e ela disse: eu sei por que você está rindo, padre, porque eu sou promotora de justiça e tenho que trabalhar com a verdade todos os dias. Mas ela me disse uma coisa que ficou gravado na minha cabeça, e que é uma coisa que eu queria dizer para você hoje. Quando toca a nossa vida é muito mais difícil. Quando toca a sua família, quando toca os seus filhos, quando o problema é com você, é muito fácil nós olhamos para o problema do outro e damos a solução para o outro, é muito fácil. Mas quando é com a nossa vida, por mais que nós tenhamos uma ideia de como será ou como faremos, mesmo assim bate aquele medo, aquela insegurança dentro de nós. E eu disse para ela: filha, não tem outro jeito de confiar em Deus, ou mesmo confiar nas pessoas. O único jeito de confiar é dar confiança. Não tem outro jeito. Você não tem olhos no futuro. Ninguém aqui tem olhos no futuro. Ninguém aqui consegue enxergar o futuro. Você só consegue confiar dando confiança. Então, filha de Deus, você precisa dar confiança àquela pessoa. E eu me lembro bem de um dia, passado um tempo, aquela mulher me ligou e disse assim: eu liguei para te agradecer, porque naquele dia eu entendi que eu precisava dar confiança, independente do que fosse acontecer. Eu não sabia, não tinha posse do futuro, mas eu precisava dar confiança. E hoje eu estou indo internar, porque
Eu descobri há 2 meses atrás uma doença que se chama rim policístico. E eu precisava de um transplante de rim. E foram feitos todos os testes. E o senhor não vai acreditar. Eu estou indo internar. E quem é que vai doar o rim para mim? O namorado da minha filha vai doar o rim. Porque naquele dia eu fiz um ato de fé. O que o padre está querendo dizer para você é que Pedro, Paulo, é que Tomé, é que todos os apóstolos, todos os discípulos, eles aprenderam naquele momento, e a ressurreição de Cristo nos diz isso. Ele não parou na cruz, porque você precisa dar um ato de fé na tua vida, homem de Deus. E você que me acompanha aí em casa, homem de Deus, família de Deus, você precisa ser o primeiro, porque existe uma força dentro de você. Você precisa ser o primeiro a ter esses atos de fé na sua família. Você não pode ser o último a rezar, você tem que ser o primeiro a rezar. Você não pode ser o último a confiar, você tem que ser o primeiro a confiar. É você que precisa dar o primeiro passo. Confia em Deus. Pedro continuou sendo aquele mesmo homem, mas agora ele andava acompanhado com o Senhor. E onde a sombra de Pedro tocava, as pessoas eram curadas, porque aquele homem descobriu a autoridade da fé. A fé nos dá uma autoridade que ninguém nesse mundo pode roubar. Se você quer ter autoridade, homem, nesta vida, e nós sabemos que a autoridade é algo que anda à beira da dificuldade. Encontrar autoridade na vida, eu dizia aos pais dos meus catequizandos, eu reúno esses catequizandos e eles não fecham a boca, eles não param de conversar. Não, e por que isso? Porque falta autoridade dos pais. Você sabe muito bem que quando você era criança, se você ia na igreja, você sabe que você não abria a boca. Você sabia fazer silêncio na hora certa. Você sabia se levantar na hora certa. Você sabe disso. E por que hoje os nossos filhos não fazem silêncio na hora certa? Porque eles têm dificuldades, porque falta autoridade. Isso é claro, falta autoridade. Nós precisamos retomar a nossa autoridade, principalmente a autoridade masculina, porque a autoridade masculina cura, a autoridade masculina liberta, a autoridade masculina, ela dá rumo na vida. Todas as vezes em que eu estive com dificuldade, eu me lembro do meu pai me tomar pela mão e dizer assim, ó, vai por aqui, filho, faz isso daqui. E todas as vezes que eu escutei a autoridade do meu pai, eu me vi como São Tomé, colocando o dedo na chaga e acreditando, realmente este é o lugar. E eu não tenho dúvidas, a autoridade do meu pai foi quem fez com que a minha vocação fosse cada dia mais gestada no coração de Deus. Homem de Deus. Existe uma autoridade que foi dada, e essa autoridade que lhe foi dada não é para magoar. Essa autoridade que foi dada não é para suprimir as pessoas. A autoridade que foi dada não é para simplesmente rejeitar as pessoas, não. A autoridade que foi lhe dada é para curar as pessoas, para libertar as pessoas. A autoridade que foi lhe dada é para fazer com que este mundo, com que as pessoas, com que os seus filhos caminhem ordenado na fé. Então, se você quer ter autoridade, tenha fé, homem de Deus. Eu sei que muitos dias você vai ser Tomé. Eu sei que nós vivemos dias às vezes difíceis. E um dia você vai ser confrontado como Tomé. Mas mesmo como Tomé, não acreditando, tenha coragem de enfiar o dedo na ferida, de colocar as mãos no Senhor, de tocar o Senhor e dizer, meu Senhor e meu Deus, eu quero ir. Meu Senhor e meu Deus, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ser assim, eu quero conquistar. Por isso, conquiste diante de Deus a autoridade que Deus te deu, porque a autoridade que Deus deu para cada homem é a autoridade própria de Deus. Em Gênesis está escrito, domine sobre a terra. Em Gênesis está escrito, eu te dou autoridade, domine sobre a terra. Por isso, filho de Deus, homem de Deus que está aqui,
tenha domínio sobre a terra. Crê que Jesus está ressuscitado, e esse domínio não é um domínio que oprime as pessoas, mas é um domínio que liberta as pessoas, que dá direção, que dá sentido para esta terra. Por isso, eu quero convidar você agora, homem de fé, abaixe a tua cabeça. E eu quero te convidar a um exame de consciência da tua fé. Onde está a tua fé? Eu te pergunto. A tua fé é como a de Tomé? A tua fé é essa que fraqueja? A sua fé é como a de Acabe, que não acredita que a chuva vem? Onde está a tua fé? Peça ao Senhor hoje que acenda, que renove a tua fé, que nesta Santa Missa na comunhão, onde você vai tocar o Senhor, que aquela mesma fervura, aquele mesmo fogo do Espírito Santo, aquela força que Tomé recebeu, que você receba também nesta Santa Missa. Receba essa graça de Deus. Peça a Deus a virtude da fé. Peça a Deus a virtude que te coloca, que te dá autoridade, que te posiciona diante do mundo. Peça a Deus essa virtude de fé. E diz assim com o Padre: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Quero escutar a tua voz. Cante com fé e diga: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Vai ficando de pé e canta junto com o Padre. Meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé. E junto com a tua igreja, professe a tua fé. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.